Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Espaço Missionário. Que Deus abençoe a sua vida. Nessa edição, teremos a entrevista com o Paulo Fenneman. Ele é o presidente da AMTB e também diretor executivo da MIAF, instituições que levam a sério aquilo que Deus está fazendo no mundo, na evangelização global. Deus abençoe a sua vida com essa entrevista, informações imprescindíveis para você, que é um contribuinte de missão, que você é um membro da nossa igreja, você é um vocacionado, quer se inteirar mais sobre essa forma organizacional com que Deus dirige a sua igreja na evangelização mundial, é imprescindível você ter essas informações. Estou aqui representando o CTM Vida nessa edição do Espaço Missionário e nessa edição aqui gostaria de mencionar a nossa gratidão ao pastor Eliabe, diretor do CTM Vida, pastor Eliabe Camargo, também ao nosso pastor, presidente, pastor Newton dos Santos e à Missão Esperança na pessoa do pastor Peter. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Fique agora com a entrevista com o Paulo Fenneman e edifique sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe. Muito bem, voltamos agora com essa edição do Espaço Missionário, com a ênfase de mobilização e engajamento de vocacionados no Reino de Deus. Estou aqui com o Paulo Fenneman, como vocês podem ver, e nessa entrevista vamos conversar com ele. O Paulo é o presidente da MTB e diretor executivo da MIAF. O Paulo aí tem uma longa jornada, uma caminhada, uma trajetória a nível Brasil, aqui na América Latina, uma referência para nós. E Paulo, é gratificante receber, seja bem-vindo ao Espaço Missionário. Prazer, Isaías, obrigado pelo convite, um prazer poder estar participando aqui com vocês. Que alegria! É muito bom, Paulo, ter a tua referência, a tua pessoa, pude caminhar aí pertinho de você e observar a seriedade com que hoje também a MTB tem direcionado, mobilizado e engajado pessoas e instituições para servir o reino de Deus. E é por esta compreensão, por essa compreensão otimista de um movimento que Deus está levantando aqui no nosso Brasil, como um país celeiro de missionários. Nós temos uma potência muito grande como igreja e cremos nesse engajamento de uma forma maior. Paulo, você poderia compartilhar um pouquinho mais da tua história, da tua caminhada, da tua vivência em missões? Claro. Esse ano a gente está completando 20 anos de trabalho missionário, minha esposa e eu. Quando eu falo 20 anos, eu estou falando como missionário de tempo integral, de dedicação integral. Mas a nossa história, na verdade, começa quando eu tinha por volta de 16 anos. Tinha ouvido vários testemunhos missionários de pessoas que estavam trabalhando, servindo de alguma forma. E isso acalorou meu coração de uma forma muito evidente, muito forte. E aí, então, eu comecei a buscar oportunidades e maneiras pelas quais eu pudesse servir, mesmo sendo um adolescente, mesmo estando aí no início da minha caminhada cristã. Eu louvo a Deus porque eu vim de uma igreja que respirava missões, um pastor muito envolvido com a obra missionária, e foi ele que foi me ajudando a moldar o meu caráter, moldar o meu chamado. Então, com 16 para 17 anos, eu acabei trabalhando ou sendo inserido num trabalho que a minha igreja tinha numa comunidade carente aqui na cidade onde eu vivo, e o objetivo do trabalho ali era plantar uma igreja naquele bairro. E então, com 17 anos, na verdade, eu já estava ajudando de alguma forma a equipe, trabalhando com crianças, ajudando em outras áreas que eram possíveis. Então, a minha caminhada desses 16 anos, quando eu começo a entender a questão missionária, até os 26, que é quando eu definitivamente me torno missionário, são 10 anos de trabalho voluntário, de ministérios de curto prazo, de envolvimento na obra missionária de diferentes formas. Mas foi em 2006, foi a partir de 2000, mais prontamente,
que eu vi a oportunidade surgindo de servir com as minhas habilidades, com a minha formação. Naquela época, eu tinha acabado de terminar uma formação na área de desenho gráfico, trabalhava na área de comunicação e percebi uma oportunidade de servir com essa área, com essa habilidade. Então, comecei o meu ministério trabalhando na área de comunicação da organização, a mesma que eu estou até hoje, que é a MIAF, Missão para o Interior da África. E trabalhei por 4 anos como diretor ou como coordenador da área de comunicação. E aí, então, em 2004 para 2005, eu recebi o convite da diretoria da missão para assumir como diretor para a América do Sul. Foi uma surpresa, porque até esse momento, a grande maioria de líderes de missões ou de organizações missionárias eram pessoas mais velhas, né? Não era comum você ter pessoas abaixo de 40 anos liderando uma organização. Então, eu assumo a liderança da MIAF com 30 anos, né? E é o que eu tenho feito até hoje. Na verdade, eu e minha esposa, toda a minha família, nós temos servido a MIAF, especialmente na área de mobilização, de treinamento, envio e cuidado de missionários. Bacana, Paulo. Esse seu testemunho, né, compartilhado aqui aos nossos amigos, né, jovens, irmãos da igreja que estão recebendo esse tipo de informação e acompanham, e eu vejo, né, o teu modelo, Paulo, que serviu como exemplo, mas também nós vemos exemplos de muitos vocacionados, até de personagens bíblicos, que mesmo antes de se envolver numa forma integral, estava diretamente ligado ao serviço da igreja, da sua comunidade, à disposição. Isso é muito bacana. Se percebe um perfil de vocacionado como alguém que já é ativo, né, no serviço e no engajamento da sua igreja local, começando pela sua Jerusalém. Paulo, eu queria pedir para você comentar como você vê nos nossos dias essa mobilização. Eu sou otimista nessa percepção de que Deus está movendo no seu reino, né, nesse movimento de evangelização a nível global. É uma geração. Eu acredito nessa geração como uma geração que está sendo levantada, capacitada, querendo fazer algo em prol do reino. Você visualiza isso? Qual é o seu parecer a respeito desse movimento de engajamento que a igreja brasileira está passando nesse momento, mesmo com a pandemia? Não, eu tenho esse mesmo sentimento que você mencionou. Eu acho que nós temos avançado relativamente bem, né? Eu vejo às vezes que há muitas pessoas pessimistas quanto ao avanço do trabalho missionário. Definitivamente eu não sou uma delas. Eu tenho visto cada vez mais pessoas querendo se engajar. Eu vejo cada vez mais pessoas querendo se envolver na obra missionária. E, na verdade, 2017, por exemplo, nós tivemos o Congresso Brasileiro de Missões e apresentamos a pesquisa sobre o crescimento do envio de missionários transculturais. E a gente percebeu um aumento significativo no número de missionários. E um aumento significativo no número de missionários transculturais significa também um aumento significativo do envolvimento da igreja, né? Não só enviando, mas orando, apoiando financeiramente, dando suporte aos missionários. Então, eu percebo sim um crescimento. Alguém pode dizer assim, mas deveria ser maior. Pode ser que deveria ser maior, porque realmente a igreja brasileira cresceu nos últimos, eu diria aí nos últimos 20 anos, de uma forma fenomenal, assim, né? O número de cristãos hoje no Brasil que professam a fé cristã evangélica cresceu muito. E talvez o movimento missionário não tenha crescido na mesma proporção. Agora, isso não significa que ele não tenha crescido e não significa que há definitivamente um avanço. O que a gente precisa, talvez, nesse momento, é exatamente nos atentarmos como igreja
a essa nova geração de missionários que Deus está levantando e entender como nós, como igreja, podemos dar suporte, podemos ensinar, podemos acompanhar. Eu disse para você, né, que uma das coisas que me ajudou muito no meu chamado foi ter um pastor que me orientou. Né? Eu lembro, na verdade, eu não contei isso, eu lembro, na verdade, que com 16 anos eu cheguei para ele e falei assim, pastor, eu quero ser missionário, me manda para a organização X. Ele falou assim, não, peraí, missionário não é quem vai para a organização X ou Y. Missionário é quem anuncia Jesus onde ele não é conhecido. Você quer ser missionário? Vai pregar Jesus lá naquele bairro. Então ele me fez entender que o ser missionário era muito mais do que um título ou um diploma que eu tinha na mão ou qualquer coisa. O ser missionário significava ter um coração voltado a pregar o evangelho, especialmente para aqueles que ainda nunca tinham ouvido. E isso, para mim, foi fundamental para o meu amadurecimento. Então, eu vejo, sim, um número crescente de vocacionados, eu vejo um coração fervilhando aí numa nova geração que quer servir, que quer ser relevante para o reino de Deus. Eu acho que daí o nosso papel é ajudá-los, a encaminhá-los para que essa vocação, esse desejo seja aproveitado na sua totalidade. Bacana, o papel, né, elementar de ter uma mentoria, né, Paulo? Ter um pastoreio supervisionado, um pastoreio envisionado também com aquilo que Deus está fazendo. Sempre quando eu compartilho com os alunos lá no CTM Vida, eles trabalham, estudam muitas disciplinas de missiologia, e a leitura nossa é fazer o aluno perceber que Deus já está mobilizando e ele já está engajado e está fazendo. Basta nós sermos parte do que Deus está fazendo, e é algo muito lindo. Mesmo em situação de pandemia, o reino, isso nada para o reino, né? Nós percebemos esse avanço, essa proclamação, e uma leitura, Paulo, local nossa, que nós percebemos assim, ainda recentemente teve um movimento que nós chamamos de um movimento de influência, um movimento de engajamento, de mobilização de jovens na nossa igreja e também a nível estado e também uma parte do sudoeste do Paraná. Paulo, eu acredito e visualizo isso como um grande avivamento de consciência, de mobilização. Foram mais de 200 igrejas que reuniram seus jovens para mobilizar para o que Deus já está fazendo. Eu vejo como resposta, Paulo, a nossa conversa hoje como um link que no coração gerado, quem sabe, desses jovens que querem fazer algo a mais em prol do reino, né, possa servir aí como uma base, um sustento, um amparo ou um direcionamento. Então é imprescindível e ter essa conversa, o jovem, o vocacionado ter essa compreensão do que o que Deus está fazendo, Ele também prepara esses meios. Então sou grato a Deus, Paulo, pela tua vida, pelo que você está ofertando a nós como igreja, como tempo e disposição. E Paulo, eu queria que você compartilhasse um pouquinho, tem muita gente que não conhece, não sabe o que é a MTB. Bom, a MTB é a Associação de Missões Transculturais Brasileira. Ela é vamos dizer, uma rede de organizações e igrejas missionárias que consideram aí a causa, a necessidade da pregação do evangelho, especialmente entre povos não alcançados. Então, hoje a associação tem mais de 100 organizações e igrejas vinculadas a ela. E o que nós fazemos é criar, então, um fórum, um espaço onde nós podemos compartilhar experiência, podemos compartilhar necessidades, mas também soluções. Então, é um ambiente aí onde as organizações podem se ajudar mutuamente. A MTB hoje tem vários departamentos e a função desses departamentos é servir o movimento missionário brasileiro como um todo através dos seus associados. Então, nós temos promovido diferentes ações voltadas a ensino missiológico, a cuidado integral do missionário, a alianças estratégicas, oração, mobilização,
áreas específicas que envolvem o trabalho missionário. Nós temos, então, equipes trabalhando nesses departamentos para trazer novas soluções, trazer novas tendências, por assim dizer, para as organizações e para as igrejas que estão conectadas conosco. E a MTB hoje, ela é responsável talvez pelos 2 grandes eventos aí, missionários no Brasil. Primeiro, o Congresso Brasileiro de Missões, que acontece a cada 3 anos, né? Iria acontecer esse ano, em outubro. Nós acabamos, por conta da pandemia, adiando para outubro de 2021. E se você me permite, quero até fazer aqui uma divulgação para quem estiver interessado. Claro. Nós adiamos o congresso presencial, mas no dia 20 e 21 de outubro desse ano, nós vamos ter o CBM Live, que vai ser uma grande oportunidade para ouvir 2 pregadores e participar de um painel com vários líderes de missões, dia 20 e 21 de outubro. Então, nós estamos promovendo aí o CBM Live, completamente gratuito. E o outro evento que nós fazemos é o Vocari, né, que é um encontro para falar sobre vocação, especialmente para a juventude. Então, a MTB é essa plataforma, vamos dizer assim, de discussão missiológica, de troca de experiência no que diz respeito à prática missionária transcultural. Interessante. Obrigado, Paulo, por esclarecer, né, e tornar aí claro a muita gente que não conhecia o que é a MTB. O CTM Vida, como instituição de ensino, também é integrado, é filiado à MTB. É um privilégio para nós estar ali ombro a ombro com uma instituição que é de fidedigna, é de credibilidade, é aplicada e leva muito a sério ao que Deus está fazendo. E a você também, que está aí nos assistindo, jovem vocacionado, você precisa fazer esse link com pessoas que levam a sério missões, né? A missão de Deus. Então, Paulo, obrigado por esclarecer sobre a MTB, e eu queria fazer agora mais um link, mais uma pergunta a respeito, né, da MIAF, outra instituição que você está ali à frente, mobilizando. Pode explicar um pouquinho mais para a gente o que é a MIAF? Claro, claro. Bom, a MIAF, na verdade, é a organização onde eu tenho dedicado a maior parte do meu trabalho, né? A MIAF, ou AIM, que é a sigla internacional, significa Missão para o Interior da África. É uma organização centenária. Na verdade, no mês passado, em agosto, nós completamos 125 anos de trabalho missionário. O primeiro missionário da MIAF chegou no Quênia em 17 de agosto de 1895. E a MIAF tem como meta a plantação de igreja entre povos não alcançados da África e o treinamento de liderança nacional, liderança local. Hoje nós contamos com cerca de 1.000 missionários servindo em diferentes países. São mais de 25 países da África hoje, em 4 regiões diferentes, e com diversos ministérios, com diversas áreas de atuação. Então, hoje nós temos oportunidades ministeriais para diferentes pessoas, com diferentes formações, com diferentes backgrounds, servindo tanto em contexto urbano quanto em contextos rurais, mais isolados no continente africano, e sempre focado em formar igrejas cristocêntricas em todos os lugares onde nós temos atuado. Aqui no Brasil, nós somos responsáveis pela mobilização de toda a América do Sul. Então, Deus tem nos dado o privilégio de termos uma equipe hoje aqui trabalhando para mobilizar missionários tanto do Brasil quanto dos países aí de língua hispana em todo o continente da América do Sul. Bacana, Paulo. Importante ouvir isso, né, de você, e também estar mobilizando quem está nos assistindo. Com certeza, o que o Paulo compartilhou a respeito da MTB, da MIAF, é de suma importância para você. Sabe por quê? Paulo, eu lembro da frase do N.T. Wright, que vai falar que, na compreensão do apóstolo Paulo, a universalidade do chamado do apóstolo Paulo era ligada à universalidade do evangelho. E essa universalidade, falamos aqui de instituições, né, do nosso Brasil, mas que está envolvida no nível global de evangelização. E eu queria dizer para você, ouvinte, vocacionado,
que o teu chamado, a tua vocação, ela é universal, de alcance a nível global. Ela começa, né, lógico, como o Paulo também testemunhou pelo exemplo dele, na nossa própria igreja, sendo ativos e engajados ali. Paulo. Deixa eu só te acrescentar algo nisso que você disse. Na verdade, o nosso chamado como igreja é um chamado global. Eu tenho reestudado muito as cartas, os evangelhos, na verdade, e me atentado muito aos textos que se referem à ordem de Jesus aos seus discípulos quanto à grande comissão, e depois refletido bastante ali em Atos capítulo 1, nesse período que Jesus passa com seus discípulos aí de 40 dias. E uma das coisas que eu percebo é que Jesus se esforça muito nesses 40 dias para ensinar os seus discípulos acerca do seu reino. E o verso 6 do capítulo 1 de Atos mostra que os discípulos ainda tinham dúvidas quanto ao que significava exatamente esse reino de Deus que Jesus anunciava. Tanto que um deles vira para Jesus e diz, olha, mas esse é o tempo que o Senhor vai restaurar, então, o reino de Israel? E aí Jesus vem logo em seguida e diz, olha, peraí, vocês não entenderam. Né? Deixa eu explicar para vocês. E aí vem o texto tão conhecido pela gente, né? Fiquem em Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos de poder do alto quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E vocês vão ser minhas testemunhas. E aí, Jesus revela aqui a sua agenda do reino, ou a geografia do reino. Ele diz, vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Então, esse chamado de Jesus aos discípulos, essa vocação de Jesus aos discípulos e, consequentemente, a nós, ela tem uma geografia, uma agenda muito bem estabelecida e ela é uma geografia global. É uma geografia que começa aqui onde eu estou, mas ela avança e avança até os confins da terra. Isso é muito importante, a gente compreender e entender como igreja, que nós, como igreja, mesmo a igreja local, nós temos braços muito longos que podem sim alcançar outras etnias, outras nações. Obrigado, Paulo, pelo teu esclarecimento e você vocacionado que está acompanhando essa entrevista, que você possa perceber nas palavras do Paulo a sinalização de que o teu chamado começa aí, mas ele envolve o mundo, envolve o globo. Paulo, para esse vocacionado que está nos assistindo, eu estou aqui em mãos agora o livro Do Chamado ao Campo, né? Escrito aqui na segunda edição pelo pastor Oswaldo Prado e também pelo Paulo Feynman. Já li esse livro, recomendo a você que é um vocacionado e quer fazer algo, mas não sabe como. Leitura elementar. Por favor, você adquire esse livro e vai ter aqui ferramentas de subsídio muito importantes. Paulo, você quer dar um parecer sobre o livro, alguma orientação para quem está nos assistindo? A história desse livro é muito interessante, porque em 1999, quando eu estava começando vamos dizer assim, a considerar o chamado de forma integral, o Oswaldo, que é um grande amigo, me presenteou com uma cópia do livro, e era a primeira edição desse livro. Uhum. E ele foi extremamente importante para mim, como um vocacionado, para entender todo o processo, começando do chamado em si, né, do desejo de servir, do relacionamento com a igreja, do relacionamento com a organização, com os passos que eu deveria dar até o serviço missionário propriamente dito. Então, o livro foi muito importante para mim. Em 2017, esse livro já tinha esgotado a primeira edição, já fazia bastante tempo, e por conta dessa amizade, do relacionamento que Oswaldo e eu temos, eu disse, Oswaldo, puxa, seria muito, muito importante que nós reeditássemos esse livro, né? Colocássemos novamente esse livro na mão de pessoas, especialmente aqueles que sentem um chamado, porque ele é muito rico e ele pode ajudar muitas pessoas como me ajudou. E o Oswaldo, sempre muito generoso, ele disse, olha, eu faria isso com o maior prazer,
você pode dar continuidade aí à ideia de reeditar o livro. Então, eu cuidei, na verdade, da reedição do livro, mas ele disse uma coisa interessante, ele disse para mim, mas olha, há algumas áreas aí do livro que eu acho que precisariam ser acrescentadas, que não foram na primeira edição, mas eu não tenho condições de trabalhar nelas. Por que você não considera escrever essas áreas e nós poderíamos publicar o livro juntos? Eu me senti completamente honrado, né, em fazer isso. E aí, então, em 2017, nós relançamos o livro, a segunda edição, agora a 4 mãos. Eu tive o privilégio de acrescentar aqui outros 3 capítulos. E o livro é exatamente sobre isso. O livro fala sobre o que é necessário entender em relação ao chamado e em relação a esse relacionamento entre igreja, candidato ou vocacionado e organização missionária. Por quê? Primeiro, porque nós cremos fielmente que quem envia o missionário é a igreja, não é a agência missionária. E nem o missionário se envia, né? Faz um auto-envio. Não existe. Né? Então, a igreja é fundamental para que haja o envio missionário. As organizações missionárias, elas existem ou acabaram existindo por questões pontuais ou por necessidades pontuais e acabaram, então, se especializando em algumas áreas de atuação ministerial, em algumas áreas de geográficas. Né? Então, no caso da MIAF, por exemplo, ela acabou se especializando na África, no trabalho missionário na África. São 125 anos de experiência. Então, a igreja tem hoje a oportunidade de usar a organização missionária como uma ponte, como uma ajuda, né? Uma parceria para enviar os seus vocacionados através de uma organização que tem experiência, que tem know-how, que conhece acerca daquele ministério específico. Isso, estou falando da MIAF do ponto de vista geográfico. Quando você pensa, por exemplo, do ponto de vista ministerial, você pode considerar, por exemplo, uma Wycliffe ou a Allen, que trabalha com a tradução bíblica, uma organização com vários anos de trabalho missionário voltado à tradução bíblica. Então, você tem pessoas com expertise, pessoas com experiência nessa área. Então, o livro vai falar sobre esse relacionamento e como isso deve acontecer do vocacionado com a sua igreja, do vocacionado com a organização e da igreja com a organização e vice-versa. Porque nós acreditamos que a ação missionária como um todo, ela acontece baseada aí nesse tripé, que é o vocacionado, a igreja local e a organização missionária. Então, o livro vai trabalhar, vai abordar vários desses elementos que diz respeito a essa equação, né, missionária. E o livro serve tanto para o vocacionado, que está querendo sair para servir, tanto para a igreja, que tem vocacionados no seu meio e quer entender como trabalhar com esses vocacionados. Tanto que no fim do livro, nós colocamos até aqui 2 apêndices, onde nós compartilhamos a experiência de 2 igrejas que nós consideramos que tem um bom trabalho aí com os seus vocacionados e trazendo ali algumas ideias de como a igreja local pode fazer esse trabalho, pode, de alguma forma, ajudar os vocacionados desde ali do período da vocação, do descobrimento da vocação, até a sua chegada, propriamente dito, ao campo da onde ele se propõe a trabalhar. Exatamente. O que não pode, né, Paulo? Até o pastor Oswaldo Prado, e você vai citar ali também, o que não pode é o vocacionado queimar etapas, né? Exatamente. Ele não pode atropelar as coisas e se frustrar. Exatamente. A queima de etapa faz com que você corra um risco muito grande de voltar prematuramente do campo, né? O não conhecer, o não fazer as coisas da forma que precisam ser feitas,
A gente, às vezes, romantiza o trabalho missionário, né? A gente acha que o trabalho missionário é só botar a mochila nas costas e sair. Mas há muitas outras coisas que envolvem o trabalho missionário. Eu gosto muito do texto de Lucas capítulo 10, verso 2, Lucas capítulo 10, como um todo, porque Jesus chama aqueles 70 ou 72, depende aí da versão que você leia, e Jesus dá orientações claras de como eles deveriam se portar, como deveria ser o sustento deles, como eles deveriam abordar as pessoas das quais eles iam pregar o evangelho. Jesus dá eu diria que Jesus dá todo um mini treinamento ali para aqueles 70, para que eles possam serem enviados. E isso aí, para mim, é o exemplo claro de que há, sim, a necessidade de uma orientação clara, de seguir os passos claros para a efetividade ministerial. Como você disse, qualquer queima de etapa pode prejudicar não só o missionário a si mesmo, mas prejudicar talvez todo um trabalho missionário entre um povo, uma etnia, da qual aquele time ou aquela equipe está trabalhando. Isso tem a ver com o treinamento propriamente dito, mas isso tem a ver também com a sua vida devocional, a sua vida de relacionamento com Deus, isso tem a ver com as suas emoções. Então tem uma série de situações que precisam ser consideradas, trabalhadas para uma boa efetividade ministerial ou para um ministério frutífero no campo missionário. Bacana. E também vai trabalhar essa ideia no livro, né, Paulo, sobre essa ideia do voluntariado, do serviço à igreja local, né? Por exemplo, um vocacionado chega, cai de paraquedas em frente ao pastor e diz: eu quero servir no reino, num campo transcultural. Como assim? Né? Você nunca mobilizou uma reunião de oração com os jovens, nunca... Então é um perfil que precisa ser construído a partir dessa compreensão de que você é um vocacionado no reino de Deus. Eu gosto muito de uma frase do pastor Jarbas. Jarbas é um grande amigo, foi o primeiro missionário brasileiro da MIAF a servir na África, isso lá em 1980 e tantos, né? Ele tem uma frase em um dos seus livros que ele diz o seguinte: ninguém pode se habilitar ao trabalho transcultural sem que antes tenha demonstrado uma vida de serviço na igreja local. Porque não existe isso, né? A vida transcultural exige de você dedicação, serviço, humildade, espírito realmente de servo. E aí é isso que você falou, alguém chega e fala assim: eu quero ser missionário lá na África. Mas aí essa pessoa nunca esteve disponível para evangelizar no bairro, nunca esteve disponível para ajudar em alguma ação evangelística da igreja, nunca participou de uma ação ali que envolve o serviço na igreja local. Essa pessoa nunca deu indícios ou nunca mostrou um espírito de servo. Como essa pessoa vai ser bênção lá longe, sendo que ela nunca demonstrou uma vida de serviço junto aos seus, aqueles que estão perto dele? Então, e esse é o papel da igreja local, porque a igreja local é aquela que, de alguma forma, testa, né? Acho que essa é a palavra, testa, né, esse chamado, prova esse chamado, testifica esse chamado, né? Quando você recebe alguém, né, pensando num pastor, quando um pastor recebe alguém, um jovem, por exemplo, e diz: pastor, eu quero servir no ministério transcultural, quero servir entre um povo não alcançado. E aí esse pastor olha para a vida desse jovem: esse é um jovem que ora por povos não alcançados, é um jovem que sempre é o primeiro na fila dos voluntários para ajudar em qualquer ação da igreja, é aquele primeiro a puxar os seus amigos para um evangelismo na rua ou num bairro. Você tem muito mais segurança em dizer: esse rapaz, essa moça, esse tem um chamado, ele realmente tem uma vida dedicada à obra de Deus, do que aquele que não tem nenhuma atitude como essa. Então, a igreja local tem um papel muito importante nesse processo. Amém. Paulo, obrigado pela tua disponibilidade, pelo teu empenho, dedicação e servir também a nossa igreja.
e compartilhar aí a você, vocacionado, que está nos assistindo, ferramentas elementares, básicas, cruciais. Você precisa compreender que o teu chamado, ele começa na sua igreja, ele precisa passar por etapas e o treinamento é parte delas, e entender que esse chamado é um nível global. Paulo, muito obrigado por nos trazer lucidez a respeito desse tema, explicar para a gente, né, para quem está nos assistindo, o que é a MTB, o que é a MIAF, e é bom, né, ter perspectivas otimistas do que Deus está fazendo no mundo. Paulo, gostaria de deixar alguma palavra? Eu que agradeço, Isaías, pela oportunidade. Queria lembrar a todos nós de que o Ronaldo Lidório vai dizer que todos nós somos vocacionados. Todos nós somos chamados por Deus, né? Chamados para uma vida de santidade, chamados para uma vida de serviço, chamados para uma vida de dedicação à expansão do reino de Deus e proclamação das boas novas do Evangelho. Talvez Deus não tenha te chamado para ir para a África, mas Deus pode te usar atravessando a rua da sua casa, ou quem sabe a sua mesa de trabalho, a sua mesa de estudo. Mas todos nós temos a oportunidade de servirmos a Deus, de colocarmos as nossas vidas à disposição do avanço da mensagem do Evangelho entre aqueles que nunca ouviram. Para você que está nos assistindo, nos ouvindo e tem interesse de saber mais, conhecer mais, por exemplo, do trabalho que a MIAF tem feito, você pode acessar o nosso site, procurar lá por MIAF Brasil, você vai achar aí todas as nossas informações. Lá também você tem o meio de como adquirir o livro, se você se interessar em ler esse livro do Chamado ao Campo. E eu queria trazer aqui, talvez vocês sejam o primeiro grupo que a gente está compartilhando em primeira mão, Isaías, que a partir do mês de novembro nós estamos lançando aí um mini treinamento para quem quer aprender mais sobre a vida transcultural e a vida ministerial no continente africano. Não é um treinamento só para vocacionados, é um treinamento para toda a igreja que quer entender um pouco mais sobre o trabalho missionário na África. A gente está chamando esse treinamento de Intro África e vai ser interessante. Quem estiver acompanhando a MIAF nas redes sociais e pelo nosso site vai receber informações muito em breve. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de compartilhar, de estarmos juntos. Paulo, eu queria refrisar minha gratidão na pessoa do nosso pastor Newton. O pastor Newton dos Santos é um pastor missionário, com um coração missionário. Ao pastor Peter também, Alexandre de Almeida, que estão ali na coordenação da Missão Esperança, da Secretaria de Missões aqui da nossa igreja. E eu sou grato a Deus por ter uma igreja, Paulo, com uma visão missionária, uma visão saudável a respeito de missões, comprometida. E sou grato também aos nossos membros, que na nossa cidade aqui são contribuintes fiéis de missões, assíduos, e tem essa compreensão que a sua oferta missionária, a sua contribuição é direcionada a um propósito muito sério, a evangelização global. Deus abençoe sua vida. Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Se você quiser deixar uma palavra para quem está nos ouvindo, uma saudação. E nós vamos então finalizar agora o nosso bate-papo aqui com o Paulo no nosso espaço missionário. Paulo, tem a liberdade. Queria lembrar as palavras do apóstolo Paulo aos Coríntios, quando ele diz que nós somos chamados com uma santa vocação. Esse é um chamado que todos nós temos. O mesmo apóstolo vai dizer que Deus nos estabeleceu como embaixadores. E ele usa uma expressão muito interessante. Ele diz que é como se Deus estivesse fazendo o seu apelo pelo nosso intermédio. O envolvimento na obra missionária, para muitos, é uma obrigação da igreja. Eu vejo o envolvimento na obra missionária como um privilégio que Deus nos dá como igreja, de participarmos da sua obra, de participarmos do trabalho missionário e da expansão do reino, que vai acontecer. Né? O trabalho missionário com a sua participação vai acontecer, porque isso é uma promessa de Deus. Agora, fazer parte
é um privilégio e nos traz uma gratificação que ninguém pode tirar de nós. Então fica aí o meu apelo, né, o meu desejo, que cada um de vocês se envolvam, busquem se envolver com o trabalho missionário, com a obra de Deus ao redor do mundo. Amém. Paulo, muito obrigado. E a você também aí, vocacionado, e meu irmão, minha irmã que está nos assistindo, obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição e pela sua contribuição e orações. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.